Olá! Estamos aqui para a nossa versão 2024 do nosso famoso Bora Falar de Negócios. Em 2023, tivemos aqui entrevistas muito legais, fantásticas, trouxemos gente muito boa aqui e agora estamos começando de uma forma diferente 2024. Estamos trazendo um convidado de fora, um convidado de longe e o João, o meu grande parceiro aqui desse programa de entrevistas, vai apresentar o nosso entrevistado de hoje. Vamos lá, João. Professor internacional. Opa. Mas não é porque é de outro país, não, de outro estado também não, de outra cidade só. Primeira entrevista online que a gente faz. O Leonardo é um cara que eu acompanho, o Daniel acompanha. É absurdo, cara, é monstro. A gente fez uma pequena homenagem para ele, trouxemos Red Bull, então quem não conhece, depois vão no Instagram dele, vocês vão entender. O livro dele, que eu já falei para ele que eu tô tentando terminar faz um tempo, mas eu vou terminar. Mas deixa eu apresentar, para depois ele se apresentar. Fundador da Thank You Marketing, eu vou deixar outra empresa ele se apresentar depois. Autor do livro O Dilema dos Milênios, que é fantástico. Empreendedor, escritor, especialista na geração Millennials. Foi eleito Jovem Empreendedor Social do Ano Brasil em 2016 e Jovem Empreendedor Social do Ano Global em 2018 pela Laureate Internacional. O currículo do cara é longo, então eu vou deixar ele se apresentar mais ainda. Léo, a palavra é toda sua, meu irmão. Que prazer pra gente ter você aqui. Obrigado por estar com a gente. Bom, valeu, João, valeu, Daniel. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero no próximo estar presencial aí, mas é especial, a gente está fazendo aí o MVP da versão online. É aquela brincadeira, né? Quem sabe faz ao vivo, então a gente atrasou um pouquinho aqui porque a gente estava fazendo para tudo dar certo para o pessoal que está escutando e depois quem vai escutar também ter a melhor experiência possível. Então eu queria agradecer o convite mesmo, acho que vai ser um bate-papo bem enriquecedor sobre vida, sobre negócios principalmente. E vamos para cima, estou à disposição aí de vocês. Show, Léo, show. Muito Professor, bom. deixa eu começar. Ô, Léo, então fala um pouquinho sobre o Léo. Quem é o Léo, de onde ele onde ele estudou, para o pessoal saber quem é o nosso entrevistado dessa tarde aí. Perfeito, Daniel. Então, bom, o João fez um bom resumo ali, né? Mas uma coisa que eu brinco muito, né, que um pouco do que ele falou ali fala quem eu estava ou né, estou, mas não quem eu sou. O que eu quero dizer com isso? Uma pergunta que volta e meia eu me faço, né, é se a gente tirasse nossos crachás, nossos rótulos, nossos selinhos de conquistas, quem a gente seria, tá ligado? Então, assim, hoje eu sou empreendedor ou estou empreendedor, né? Hoje eu sou autor ou estou autor, né? Eu acho que por trás das coisas que eu fiz, que eu conquistei como agência de marketing, os prêmios, né, de empreendedor social, meu livro, existe uma pessoa que é o Léo. E quem é o Léo, né? Eu vejo que hoje eu sou uma pessoa criativa, uma pessoa empática, uma pessoa introvertida e eu uso esses meus talentos de quem eu sou através do que eu faço. Então, ser criativo, né, ser introvertido me ajuda, por exemplo, pensar de uma maneira mais estratégica nos negócios, a escrever livros. Então, né, é muito importante a gente olhar para dentro e entender quais são os nossos pontos fortes e como a gente consegue externalizar isso para o mundo. Mas respondendo de uma maneira mais prática, né, não filosófica, a tua pergunta, Dani, é o seguinte, cara, eu sou formado em administração da Federal do Paraná, tenho minha especialização em negócios na Universidade de Stanford, lá no Vale do Silício, na Califórnia. Empreendo desde os 22 anos, quando eu voltei dos Estados Unidos, né, retornei, comecei a empreender na área de educação, trabalhando com escolas públicas, e esse trabalho por empreender muito novo numa área como a educação me permitiu muita visibilidade, então eu acabei ganhando vários prêmios, projetos internacionais e tudo. Depois da Mais Educação, né, que eu acabei saindo, né, fazendo o exit, eu abri minha agência de marketing no final da Mais Educação, então hoje eu tenho uma agência de marketing digital focada em negócios pequenos, mas que queiram escalar. Nessa minha jornada empreendedora, né, eu tinha muitos desafios, então eu comecei a escrever para tirar de dentro de mim essa carga, esse peso que é empreender. E comecei a compartilhar pílulas disso online e começou a viralizar, e foi aí o embrião do meu livro. Né? Então, isso é um pouco das coisas que eu fiz, que eu estou fazendo, né, um pouco do que quem eu sou também. Ô, Léo, top, cara. Conta um pouquinho sobre a sua agência. Hoje, como você falou, você é empreendedor, você está empreendedor, você tem a sua agência.
Como é que funciona? É você sozinho? Você tem uma equipe? A gente que acompanha o teu Insta ali, é absurdo o tanto de conteúdo você cria, a relevância que tem, o engajamento. Tava até brincando com o Daniel, fui olhar ali os seus vídeos e falei, Daniel, olha o alcance que esse cara tem, cara. Então, assim, hoje a sua agência, ela é em Curitiba, acredito eu, mas você atende só Curitiba, atende Brasil, como é que funciona, cara? Perfeito, João. Cara, a minha agência, sim, vou até voltar um pouco. Ela surgiu em 2017, então, quando eu comecei a empreender a Mais Educação, meu primeiro negócio, eu passei por 3 agências de marketing antes disso, tá? E nenhuma agência nunca me atendeu da forma como eu queria. Então, assim, eu passei por 3 agências, para mim era um valor muito alto que eu pagava. Então, quando a gente começa a empreender, a gente tem que ficar naquilo que a gente é bom, no nosso core business, né? Eu resolvi terceirizar um pouco o marketing, né? E passei por 3 agências durante 2 anos e pouquinho e nunca nenhuma agência me atendia como eu queria. Felizmente, o negócio estava tracionando e tudo, eu resolvi internalizar o marketing. Isso começou a dar certo, começamos a ganhar visibilidade e tudo mais. E uma amiga minha chegou para mim e falou: Léo, quem está fazendo o marketing da tua empresa? Eu falei: a gente mesmo. Ela me contratou em meados de 2017 como um freela, um consultor, bico, você pode chamar do que quiser, assim. E, cara, a verdade é que foi em julho de 2017. Em agosto de 2017, eu estava com 6 clientes. Eu tinha meu negócio estruturado, né? Tinha mais de 15 pessoas trabalhando e tudo. E eu me via num freela, digamos assim, já com 6 clientes. Chegou o final de 2017, eu falei assim, se esses clientes quiserem renovar, eu vejo de abrir um CNPJ, né? Então, assim, ao contrário da primeira empresa, que eu fiz um plano de negócio, estudei, voltei dos Estados Unidos, né, com uma puta pós da graduação e tudo mais, a agência ela foi surgindo e foi acontecendo, né? Então, foi uma demanda do mercado que foi acontecendo, eu fui entregando bons resultados. Chegou o final de 2017, todos os clientes quiseram renovar, e foi assim que daí abriu o CNPJ e tudo. De lá para cá, né, então a gente vai fazer 7 anos agora, na metade do ano, né, de empresa. A gente hoje tá. A gente não tem só cliente em Curitiba, tá? Na verdade, 40% dos nossos clientes são de Curitiba, os demais são espalhados ao redor do Brasil. A gente tem 2 clientes nos Estados Unidos, tá? Hoje a nossa equipe, antes da pandemia, era presencial. A gente tem a nossa sede física aqui, né, que é a minha sala e tudo, onde a gente está gravando o podcast. Mas hoje a nossa equipe é remota, tá? Então a gente tem hoje 12 colaboradores. Esses 12, eu acho que eu via ao vivo 3 na minha vida só, os demais, né, nunca via na vida. Então a gente tem pessoas que estão há 4 anos com a gente já e eu nunca vi ao vivo. Então, desde a pandemia, assim, a gente está 100% remoto, tá? Então, nosso foco é trabalhar justamente com quem era o Léo lá atrás, tá? Então, assim, a gente não tem um foco de atender grandes empresas, multinacionais, e sim tá falando com o dono, com o empreendedor, com a pequena empresa, com o profissional autônomo. A gente quer pegar o propósito dele, aquilo que ele acredita, e escalar através do digital. Então, foi uma dor que eu tinha, e que eu comecei a resolver, e é essa dor que a gente está tentando resolver, né? Para o pequeno empreendedor, para o pequeno negócio, que sabe que é o que faz o Brasil girar, né? A maior parte dos empreendedores, né? Mais de 70% são pequenos negócios. Ô, Léo, só antes do professor, só um adendo nesse ponto. Então, só para a gente contextualizar para os nossos 220 mil alunos. Você se tornou agência por oportunidade, porque você era bom naquilo, a galera começou a entender, começou a te procurar, e dali você enxergou uma oportunidade com o tempo, igual você falou, foram 6 clientes, a hora que você viu, você falou, cara, eu já tenho um negócio aí. Mas você sempre falou uma coisa que eu acho muito legal e que é um assunto, eu não falaria polêmico, mas é um assunto que gera debate, que é a questão do home, cara. Você falou, João, eu tenho funcionário que eu nunca vi. Você é uma cultura que para você funciona tranquilo. Não. Cara, acho que tudo tem seu ônus e bônus, assim, tipo, é um assunto que eu gosto de falar bastante, mas assim, eu acho que falar que funciona tranquilo é demais daí, assim, eu acho que é, tem vantagens e desvantagens, sendo bem sincero. É, Todo mês eu me pego pensando se a gente volta para o presencial 100% e tudo mais. Isso implicaria hoje, no tamanho da minha empresa, uma mudança drástica, porque, como eu falei, eu tenho funcionários que estão em São Paulo, Petrópolis, em Rondônia. Então, assim, tipo, é inviável, né, do jeito que está a minha equipe hoje, isso acontecer. É, mas tem os dois lados da moeda, né? Então, assim como a gente permite, né, essa mobilidade, essa flexibilidade de horário e tudo mais, a gente perde em vários quesitos, né? Então, assim, a gente perde em termos de cultura, a gente perde em termos de produtividade. Então, assim, a minha visão é que é muito bom porque a gente tem talentos espalhados ao redor do Brasil que a gente não teria acesso aqui em Curitiba hoje, né? Porém, a gente tem uma perda de produtividade evidente.
Assim, quem se nega a falar que não tem é mentira. Simples coisas, sabe? Cara, eu preciso que você faça um ajuste no vídeo, numa arte gráfica aqui. Cara, se você estivesse do meu lado, eu ia ali e você ia ajustar, sabe? Tipo, agora no online, a comunicação assíncrona, até passar esse briefing e tudo mais, assim, tipo, demoraria 5 minutos, demora 30, para a informação andar, para a velocidade e tudo mais. Então, assim, é uma moeda, tipo, com duas faces, assim, complicada de gerir, assim. Eu não sou contente, como eu falei, eu me questiono várias vezes se esse é o melhor modelo, mas vem funcionado, tá? Então, assim, tipo, a gente está aí desde a pandemia com esse modelo. No começo foi muito desafiador, porque a gente teve que tentar entender como faria, né, essa parte de gestão, como que a gente faria essa parte de cultura. Então, porque uma coisa assim, falar, pô, Daniel, pô, João, vamos tomar uma cerveja aqui depois do trabalho? Isso gera cultura, né? Não é um cara aleatório, tipo, te passando um briefing, uma demanda. Pô, é o Léo, marido da Vera e tudo mais. Agora, quando é uma coisa tipo, pô, eu nunca vi ninguém da minha equipe, fica uma coisa muito impessoal. Então, esses pequenos ambientes, essas pequenas trocas e tudo mais, a gente tenta estimular de algumas maneiras no digital para tentar chegar o mais perto possível, né, que tinha no ambiente físico. A mesma coisa a produtividade, a gente tem ferramentas, né, para poder tentar gerir isso e tudo mais, mas tem sempre essa perda tipo, que acaba influenciando hoje no negócio, né? Então, se hoje minha equipe é 12 pessoas, eu acredito que no presencial talvez não precisasse nem ser 12, talvez pudesse ser um pouco menos e tudo mais, mas eu teria um custo maior de estrutura, teria um custo maior também de salário, né? Tipo, de pequenas coisas como vale transporte, essas coisas assim. Então, que a gente, né, consegue compensar nessa balança e entender se faz sentido ou não. Ô, Léo, é muito legal esse assunto que você tocou. A gente tá vivendo isso hoje na nossa empresa também, né? A gente tem um percentual bom de funcionários hoje que trabalham parte home, parte presencial. A gente tem um percentual de funcionários que trabalham totalmente home, né? E a gente tem tentado digerir isso, colocar isso, gerir isso da melhor maneira possível. Qual é o setor que eu posso trabalhar, digamos, bem, eu consigo medir bem, né? Mas eu sei que essa questão do home, ela é muito. Ela gera um outro podcast. A gente pode até marcar um outro dia para a gente falar sobre isso. Eu gosto muito desse assunto, porque eu tenho estudado sobre esse assunto, porque a nossa empresa está vivendo esse momento. Mas você falou uma coisa muito legal aí que eu queria também puxar esse assunto de volta. Não estava, inclusive, na pauta aqui, mas você falou sobre essa questão da pandemia no seu negócio. Que essa mudança, na verdade, ela aconteceu, né? É muito em virtude da pandemia. E no nosso negócio também, que é a educação, que é a escola, a pandemia fez uma reviravolta absurda, né? E a gente ficou aí praticamente 1 ano e meio fora da presencialidade e depois voltamos para a presencialidade, para os cursos presenciais, mas o EAD deu um boom absurdo, né? No Brasil inteiro, em todas as IES. E no seu negócio particularmente, você classifica que a pandemia, ela colocando na balança assim, o que sobrou, né? Lógico que a gente teve perdas significativas, perdemos pessoas, né? Isso abalou muito a estrutura da empresa, mas você acredita que a pandemia deixou muitos aspectos positivos nessa questão do marketing, da sua agência e do marketing como um todo? Perfeito, Daniel. Assim, eu acho que falar que a pandemia foi boa para algum negócio, eu acho que, né, não tem como afirmar isso, né? Mas eu acho que por conta justamente que nem se bem pontuou da saúde e tudo mais, das perdas e etc. Mas, obviamente, teve setores, né, se a gente for analisar puramente negócios, que foram, né, tiveram uma vantagem competitiva, digamos assim. Além do de vocês, por exemplo, quem conseguiu se adaptar para o EAD e tudo mais, né, para o digital, saiu na frente. E para a agência, né, que hoje é o meu principal negócio, junto com a minha presença digital, foi alavancado, né? Então, assim, tipo, como todos os negócios no começo da pandemia nos custos, todo mundo teve que tirar um pouco o pé do acelerador e teve uma contingência, né? Segurou ali um pouco os gastos. Então, assim, eu lembro que no começo da pandemia, para falar a verdade, eu estava nos Estados Unidos quando começou a pandemia, eu fiquei preso lá. Então, assim, tipo, eu tive que lidar com a gestão da pandemia estando preso sem conseguir sair dos Estados Unidos. Tipo, teve um trabalho gigante para conseguir voltar para o Brasil e tudo mais. É, e daí, nesses primeiros 3 meses, o que, que aconteceu? A gente perdeu 70% do nosso faturamento. Assim, porque, ou por inadimplência, ou por quebra de contrato. Então, assim, foi um começo muito complicado, mas a partir do momento que as pessoas começaram a entender e tudo, o digital
deslanchou, né? Porque as pessoas viram, bom, meus negócios estão com as portas fechadas fisicamente, eu preciso pôr comida na minha mesa, eu preciso vender e tudo mais. Então, para a gente, como agência, foi uma coisa muito boa, porque as pessoas estavam em casa, com o celular na palma da mão. E a gente também tem vários clientes que se beneficiaram nesse sentido, porque o dinheiro estava no mundo, né? Eu sempre falo que a pandemia, o dinheiro mudou de mãos. Então, em vez de vocês irem para Disney, né, alguém para Disney, o que essa pessoa fez? Ela foi lá e fez um procedimento estético, né? Então, ela fez uma harmonização facial, alguma coisa assim, entre outras variáveis e vertentes, né? Então, para a gente, como negócio de agência, né, a pandemia, assim, foi um acelerador dessa consciência digital, da importância e tudo mais. Então, para a gente, nesse quesito, foi positivo, assim, pós o caos, assim. Léo, que massa, cara. Não massa a pandemia, mas massa esses pontos que você toca na questão realmente de se reinventar. Eu marquei muita coisa aqui, cara. Eu vou fugir uma outra. Eu e o Daniel estamos aqui querendo ir para outra pergunta, mas a gente não consegue, porque você vai falando tanta coisa. E tem uma outra coisa que eu queria que você falasse do seu ponto de vista. Você falou de cultura, e eu acho que essa é muito legal, porque a gente se pergunta muito se no home você consegue colocar a cultura da empresa. O que você acha? Você acha que é impossível no home office o funcionário ele entender a cultura, ou é mais difícil de o cara conseguir ter essa cultura? O que você acha? Eu vi que você falou muito isso. Falou, cara, você implementar a cultura da empresa no home é muito difícil. Você acha que é impossível ou Léo, é mais trabalhoso? Ô, Léo, falei que o home ia dar um outro podcast, mas vai ficar nesse podcast mesmo. Não, nesse ponto. Eu me prendi. Eu tô marcando tudo, cara, que você tá falando, porque realmente uma aula, cara. Então vamos lá. Voltamos pro home, então. Cara, mas só essa, eu prometo. Tá bom, tá bom. Eu acho que, assim, a cultura, assim, acho que ela começa... Tem duas vertentes muito importantes, assim, que eu vejo para a implementação da cultura, assim. O primeiro é o processo seletivo. Eu acho que a cultura começa ali antes da pessoa viver a empresa, assim, sabe? Tipo, então, e eu falo como uma pessoa que é muito ruim em contratar, tá? Tem uma dificuldade muito grande de entrevista, assim, é uma habilidade minha que eu, eu confesso que eu deixo a desejar em vários quesitos. A gente foi aprendendo, né? Então, assim, tipo, são mais de 10 anos empreendendo, então a gente vai entendendo que perguntas fazer, como filtrar um bom candidato e tudo. Então, assim, acho que o primeiro filtro é o processo seletivo. Tipo, você errar uma contratação no sentido de, tipo, essa pessoa não tem os mesmos valores que o teu, ou a mesma visão de mundo. Porque eu acredito muito que a hard skill, depende da posição, o nível que você está contratando, você consegue desenvolver, independente do nível, assim. Mas esse alinhamento cultural do que você preza, por exemplo, a gente preza muito por autonomia, responsabilidade, entre outros valores nossos, você consegue medir já em todo o processo seletivo. Então, eu vou dar pequenos exemplos. No processo seletivo nosso, depois da triagem de currículo, eu mando um e-mail para os candidatos, e no e-mail do corpo, com o agendamento do link, e tudo é avaliado. Então, assim, eu mando algumas perguntinhas por e-mail. E perguntas que parecem despretensiosas, mas que a gente já vê o nível de engajamento do candidato, o nível de excelência que ele busca. Então, por exemplo, eu pergunto assim, qual é o teu seriado, filme ou livro favorito? E, cara, a gente vê de uma pequena pergunta, tipo, tem gente que só manda o nome, tem gente que não responde, tem gente que manda o nome dos três e o porquê gosta, tem gente que só manda o nome dos três. Então, assim, tipo, com pequenos detalhes, sai medindo durante todo o processo seletivo o quanto a pessoa está querendo aquela vaga, o quanto ela está querendo aquilo que você também quer. A pessoa entrou, daí eu acho que a cultura ali vem o segundo pilar que eu acredito muito, que é o exemplo, tá? Então, assim, isso eu aprendi com meu pai desde sempre, né? Meu pai é diretor comercial de uma empresa farmacêutica. E, cara, liderar é complexo, mas também é simples ao mesmo tempo. Acho que a melhor forma de liderar é pelo exemplo. Então, quando você fala, tipo, por exemplo, uma coisa que eu evito muito aqui é que as pessoas façam hora extra, façam, né, tipo, né, fiquem depois das 18. Eu não queria criar como eu não vim de agência, mas a minha irmã, que é minha sócia hoje, ela não era, né, mas ela se formou e tudo, ela veio de agência. Eu sabia que a cultura de agências é uma cultura meio tóxica, meio, né, tipo, de excesso e tudo mais. Tipo, vou pagar uma pizza e vocês ficam aí até 9 da noite fazendo as coisas. Eu não queria isso. Então, esses pequenos exemplos, sabe? Tipo assim, cara, deu 18 horas, deu 18 horas. Claro, existem vários processos que precisam ser cumpridos para que tudo isso aconteça. Eu acho que esses dois pilares são grandes pilares de comportamento, sabe? Assim, o processo seletivo, garantir que entrem pessoas alinhadas, e é difícil de garantir, tá? Não tem como acertar sempre, mas quanto mais assertivo, melhor. Quando a pessoa está dentro, o exemplo, e daí não é só o exemplo tipo, de vocês que estão à frente liderando, mas eu acho que é entender quem também tem bons exemplos dentro da empresa, independente do cargo,
porque as pessoas se espelham nesse rapport, né, de replicar comportamentos, assim por diante. Então, quanto mais você recompensa, de certa forma, não só o resultado, mas também o comportamental e o exemplo, mais você reforça, ó, é para esse caminho que a banda toca, é para esse caminho que a gente acredita que o negócio tem que ir, tá? Eu acho que são dois pilares importantes em cultura e que você consegue fazer dentro do home office, tá? Tipo, Entendi. Legal. Ô Léo, aproveitando que o João está com o seu livro aqui na mesa, eu queria pegar esse momento e pedir para você aí, numa rápida explanação, o que é o dilema dos millennials? Qual é a essência do seu livro? E se você fosse tentar me convencer a lê-lo, que eu não li, mas vou ler, o João já me presenteou com o livro. O que fala o seu livro? Qual é o coração, qual é a cerne do seu livro? perfeito. Cara, o motivo principal que eu escrevi o livro é porque eram os desafios que eu enfrentava, né? Então, assim, como eu falei, eu estava empreendendo e eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade tremenda de me abrir para as pessoas. Desde a minha esposa, ela sempre me deu esse feedback, digamos assim. Mas eu sempre tive uma dificuldade tremenda de me abrir. E, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma dificuldade, uma facilidade, no caso, de escrever. Então, eu comecei a escrever meus pensamentos, meus desafios e tudo mais. E como eu saía com algum amigo, ele me perguntava, Léo, pô, eu tô aqui na Renault, trabalhando na multinacional, e, cara, tô querendo crescer e tudo mais, e não cresço. Eu falava, cara, eu já escrevi um texto sobre isso, posso te mandar? Eu mandava pro meu amigo, ele falou, cara, é isso mesmo, diferentes exemplos, mas é a mesma dor. E assim foi, eu fui mandando algumas pílulas para alguns amigos, e eu resolvi um dia começar a compartilhar essas pílulas de conhecimento online. E isso foi se transformando depois no livro, com acordo com a editora e tudo. Sobre o que é o livro? Cara, basicamente, o grande resumo do livro é para uma geração ali dos hoje 27 aos 40 anos, mais ou menos. E o que é essa geração? Essa geração é ambiciosa, quer atingir grandes coisas, tem grandes sonhos, né? Quer ganhar bem, quer ter um carro bom, quer tipo, ter uma casa bacana e tudo mais, mas não a qualquer preço. Então, assim, é uma geração que vive nessa dualidade de tipo, querer conquistar muito, mas não, tipo, eu quero, sabe, chegar e buscar minha filha na escola, eu quero, tipo, poder ter uma qualidade de vida. Então, como que eu balanceio tudo isso? Como que eu tipo, atinjo resultados extraordinários ao mesmo tempo que eu tenho uma vida? Então, o livro fala muito sobre isso. Ele fala sobre felicidade, sobre ambição, sobre produtividade, sobre rótulos, sobre o que eu chamo de macropaciência e microvelocidade, que é isso, você atingir grandes resultados na vida, você tem que ter uma macropaciência, entender que coisas boas demoram 5, 10 anos, mas não é porque demoram que você tem que ficar parado. Então, você tem que ter uma macropaciência, uma microvelocidade para ajustar a rota, entender qual que é o caminho certo a seguir. Então, o livro fala um pouco sobre esses desafios dessa geração. Legal, legal, muito bom. Nós vamos colocar aqui o seu livro, vamos deixar o seu Instagram também aqui durante o nosso podcast, até para o pessoal que estiver acompanhando, né, os nossos alunos que estiverem aí, para o pessoal ter acesso a esse material aí. Ô, Léo, aproveitando que você está falando dessa geração, você pegou um intervalo grande aí, né, de 27 a 40 anos, é um intervalo aí de o pessoal 10 anos mais velho que você, o pessoal muito mais próximo da sua geração. Eu sinto, e eu tenho acompanhado bastante isso, porque a gente acompanha os processos de seleção aqui da empresa, que essa faixa que o João está chamando aqui de geração dos millennials, eu não sei se é esse o termo que você usa aí também, eu sinto que a gente tem dificuldade, tá, de encontrar o engajamento dessa pessoa quando ele vem atrás da vaga. E você colocou uma coisa muito legal, que durante o processo de seleção, uma das coisas que você pergunta aí é uma série que você assiste, que filme que você assiste, e você colocou que isso é uma coisa muito... É um medidor interessante. Por quê? Porque a pessoa pode escrever só o nome da série, mas ele pode escrever o nome da série e até falar sobre o último capítulo que ele assistiu, que marcou, que foi importante. E eu sinto que essa geração, ela tem essa dificuldade de escrever, tem a dificuldade de passar para o papel, tem a dificuldade até da oralidade técnica, quando se fala de empresa, talvez não tenha a oralidade dentro do círculo de amizade dela, não tenha dificuldade de oralidade no círculo de amizade, mas tecnicamente dentro da empresa tem. E aí as empresas têm passado por uma dificuldade de processo de seleção dentro dessa faixa de idade. Essa visão, você compartilha dela também?
que nós temos hoje uma dificuldade de seleção na geração, vamos supor, de 1990 para cá? Então, Daniel, assim, eu concordo em parte, sendo bem sincero, assim, eu acho que o primeiro, eu acho que todas as gerações vão achar que a sua geração é melhor que a outra, tá? Eu acho que a gente tem esse viés de confirmação, porque é o modo operante que a gente sempre trabalhou e viveu no nosso mundo, na nossa rotina e tudo mais. E hoje, pela primeira vez na história, a gente tem um mix de muitas gerações no mercado de trabalho. Então, assim, a gente tem uma geração, né, com 70 anos, os baby boomers, né, então já em cargos de conselho e tudo mais. A gente tem a geração ali X, né, então, assim, tipo, ali que nasceu ali na década de 65, 75, que está em cargo já, né, tipo, de diretoria, presidência e tudo mais. A gente tem os millennials, que já estão analistas de cargo alto, coordenadores, gerentes, né, alguns diretores. E, no geral, a gente está agora com a geração Z, que é a galera que está entrando no mercado de trabalho. Então, assim, pela primeira vez a gente tem um mix de geração, não só dentro da nossa casa, como também dentro da nossa empresa. E, cara, trabalhar com essas diferentes gerações que viveram diferentes momentos no mercado de trabalho é, por si só, um grande desafio, tá? O que eu acredito não é no sentido de comprometimento, tá? Eu sempre acho que, tipo, o ser humano quer a mesma coisa, todo mundo quer a mesma coisa. O que todo mundo quer? É ser feliz, né? Tipo, e ganhar dinheiro e ninguém enche o saco. No geral é isso. Tipo, as pessoas querem esses três grandes pilares, assim, independente da geração. Só que a forma como elas buscam isso são de diferentes maneiras. Então, assim, a minha geração, pelo menos o meu perfil, como que eu busco a felicidade, tá? A forma como eu busco é através do trabalho, é através de fazer coisas, criar coisas, é assim que eu materializo. Porém, eu vejo que a geração da minha prima, que está com 20 anos na faculdade, a felicidade vem do não comprometimento nas empresas, por exemplo. Ela vem tipo, justamente da liberdade de poder mudar de cadeira a cada 2 anos e tudo mais. Então, assim, é um desafio essa multigeração no mesmo lugar, porque você hoje talvez tenha uma expectativa de que, putz, eu quero uma pessoa que vai ficar 5 anos na minha empresa, 4 anos ou mais. Porque talvez foi o jeito que, né, você construiu sua carreira, né? Então, assim, no sentido de, pô, eu nunca esqueço quando eu trabalhei durante um tempo no Grupo Boticário. Eu olhava para cima, eu via a galera ganhando prêmio de 25 anos na empresa e tudo mais. Cara, na minha cabeça, para mim aquilo não fazia nenhum sentido, assim, ficar 25 anos na mesma empresa, tipo, não, assim, e ainda não faz muito sentido, tá? Então, assim, é uma visão de mundo diferente. Eu acho que em termos de comprometimento, dificuldade, eu acho que sim, isso é uma realidade, tá? Mas eu não acho que é só para essa geração, tá? Eu acho que o que acontece é que quanto mais nova essa geração, menos apego eles têm no sentido de responsabilidade ainda, sabe? Então, assim, essas pessoas ainda não têm, talvez, uma casa, um financiamento, filhos e tudo mais. Então, elas têm mais opções e elas têm mais oportunidade de arriscar. Quando a gente fala de uma geração, né, mais avançada, mais para frente, o que acontece? Essas pessoas já não estão tão aptas a arriscar, a mudar, porque elas já têm todo um background por trás que elas têm que dar apoio e suporte. Então, assim, realmente é um desafio. Eu confesso que eu também tenho dificuldade na contratação de pessoas que são comprometidas, que querem fazer, e por isso que eu tento valorizar cada vez mais quem está junto comigo, me ajudando a construir o que eu acredito ser a visão de mundo que eu quero construir para o meu negócio, para a minha vida. Mas realmente é um grande desafio, assim, eu acho que só está começando. Eu acho que esse desafio de várias gerações, assim, vai se intensificar e bastante, assim. O que eu acho, só para pontuar, eu brinco nos bastidores, acho que aqui, não sei se é bom falar isso publicamente, mas eu sempre falo que talvez, eu não tenho isso como validado 100%, mas nunca foi tão fácil você ascender socialmente na tua carreira, porque justamente, tipo, tem muita gente que quer muito e faz pouco, e tem muita gente que não quer nem mais nada e, tipo, e também já não faz nada, tá? Eu acho assim, se você tem as ferramentas certas e está num ambiente fértil e quer fazer acontecer, eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje com a internet e tudo mais, eu acho que é um excelente momento para você tipo, prosperar dentro da tua carreira, sabe? Eu acho que é um momento ímpar, assim. Legal, legal, Léo, obrigado. E eu acredito isso também. Eu acredito que o momento de a pessoa progredir, crescer dentro da empresa está muito ligado ao que ela quer, ao empenho e o desejo dela nesse momento. Beleza? João, toca aí. Ô Léo, como eu falei, esse meu papel aqui já não tem mais espaço para anotar. É muita coisa. E eu vi esses dias uma fala muito parecida com a sua em relação a essas gerações, né? Tem a geração de ferro, que é a galera mais antiga, e a geração Z agora, né? Mas
É legal, é legal. Eu falo que a gente trabalha numa empresa onde a gente tem praticamente todas as gerações. E você vê que realmente são realidades, perspectivas diferentes, mas enfim, a gente não tem muito tempo, acho que vale um podcast só para gerações também, mas tudo bem. Ô, Léo, qual que você acha que é a maior... A gente tem sempre o foco no empreendedorismo, nos negócios. Hoje a gente tem, como eu falei, 210 mil alunos. A gente entende que a gente fala essa geração, mas esses alunos aí, muitos têm sede em empreender, muitos fazem uma faculdade para iniciar um negócio. E a gente sempre faz essa pergunta para todos os empresários que a gente traz, porque a gente sabe como é difícil, como é extremamente difícil empreender no Brasil. Eu fui no evento ontem em São Paulo, o G4D, e realmente absurdo o evento, e eles falavam muito sobre isso, né? Qual você acha que é a maior dificuldade de empreender? Qual você acha que é a maior dificuldade que o empreendedor vai ter quando ele fala assim, não, hoje eu quero empreender, eu quero montar minha empresa? Além, claro, da questão tributária, enfim, mas qual você acha que é a maior dificuldade? Cara, a maior dificuldade, assim, eu acho que empreender, a maior parte é só dificuldade, assim, na verdade, assim, eu acho que você tem que flertar com a loucura para você escolher esse caminho, de verdade, assim, mas vale a pena. Assim, eu acho que a maior dificuldade é você ter que se reinventar o tempo todo, assim, tipo, o que funcionava há um ano já não funciona mais. Então, resiliência é uma dificuldade assim, muito grande, tipo, você tem que aprender fazendo. Então, assim, a teoria, tem muita coisa aí para a gente levar em consideração, mas tudo está mudando muito rápido, assim, eu acho que então, assim, essa resiliência, essa habilidade de se reinventar e aprender a aprender, eu acho que é fundamental. Ainda mais agora que a gente está vendo que a tecnologia está cada vez mais avançada, então com inteligência artificial e etc. E, cara, empreender já é muito difícil. Agora, quando a gente fala de Brasil, então, assim, que é a nossa realidade aqui, torna-se um desafio muito grande, principalmente por várias coisas que a gente já falou aqui também, de contratação, o clichê de carga tributária, o Brasil ainda o passado não é certo também. Então, assim, tem 1 milhão de variáveis, assim. Eu falei que você tem que lidar com a loucura, assim. Porém, é o jeito, tipo, eu sou muito fã de empreender, porque tem uma pergunta que eles falaram, tipo, o que é empreender para você, assim? Cara, para mim, assim, tipo, pode ser meio poético, não sei se era essa a pergunta, para quem não sabe, eles mandam um briefingzinho, acho que é bacana pra caramba. Para mim, empreender é uma das melhores formas de você se aproximar do seu potencial como ser humano, assim, sabe? Eu acho que você sai de uma jaula, você, cara, tipo, você tem que sair todo dia para, né, tipo, trazer a comida para dentro de casa, assim, nesse sentido, assim, tipo, né, se a gente for fazer uma analogia há 3 mil anos atrás. Então, assim, acho que você se coloca dentro da arena para ser julgado, para ir atrás. Então, assim, eu acho que o empreendedorismo é a melhor forma para você se aproximar do potencial, daquilo que você fazer aqui no mundo, sabe? Então, acho que se você quer buscar um pouco mais de autoconhecimento, buscar resultados exponenciais. Eu sempre falo que quando eu comecei a empreender, eu saí do mundo corporativo e comecei a empreender, né? Então, pós-Stanford. Basicamente foi por 3 motivos, tá? O primeiro motivo era liberdade. Então, não liberdade só geográfica. Era liberdade de poder ir na academia na hora do almoço, era uma liberdade, tipo, no sentido, no futuro, né? Poder buscar um filho na escola às 5 da tarde. Então, tipo, e também, sim, tipo, poder viajar. Então, eu lembro que quando eu trabalhava no Grupo Boticário, era uma empresa sensacional. Assim, se eu trabalhasse no mundo corporativo, com certeza eu vislumbraria trabalhar nessa empresa. Mas eu nunca tinha viajado para fora do país, até ir para Stanford. Então, assim, entre meus 21 e 22 anos, eu nunca tinha viajado para fora do país. E eu olhava para as minhas lideranças, e tudo mais, eu, na minha inocência dos 21 anos e tudo mais, eu fiz uma conta. Eu já tinha sido efetivado no Grupo Boticário, já tinha sido promovido no Grupo Boticário. Eu fiz a seguinte conta. Cara, se eu continuar aqui, tudo brilhante e tudo mais, eu posso viajar mais 50 vezes na minha vida para fora. E daí, cara, pra mim aquilo, assim, tipo, parece bobinho, assim, mas eu fiquei tipo, cara, não faz sentido, porque uma viagem por ano, né, claro, pode quebrar as férias e tudo mais, tirando, né, tipo, os anos que deram, eu vou viajar porque, né, imprevistos, filhos, vou vender férias, etc. Cara, vou viajar menos que 50 vezes na minha vida. Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Então, assim, liberdade, desde então, desde 2025, todos os anos eu viajei para fora do país e tudo mais, então, assim, foi um divisor de águas. Então, liberdade é um ponto que eu busco no empreendedorismo. Autonomia é outro ponto que eu busquei no empreendedorismo. O que, que eu entendo autonomia? Quando você trabalha numa empresa, assim, tipo, muitas vezes você não consegue desenvolver o projeto da forma que você deseja, você não consegue, né, tipo, porque você tem que seguir uma agenda ali, né, a agenda do que dá resultado e tudo mais. E no empreendedorismo, você pode fazer tudo o que você quiser.
problema é que não vai dar certo, né? Então você tem que entender também os seus limites e tudo mais, mas você tem uma autonomia, né? Você é sempre responsável pelo resultado que você entrega. Isso leva ao terceiro ponto que caiu muito no empreendedorismo, que é um ganho, possível ganho, digamos, exponencial. O que eu quero dizer com isso? No mundo corporativo, por mais que não dedicasse muito, claro, tinha o bônus ali semestral, o bônus anual, aumentos e tudo mais, você tem um limitador. Assim, eu posso entregar horrores e no final do mês eu vou ganhar a mesma coisa, no geral. E no empreendedorismo, você, quanto mais você trabalha, em tese, mais você pode vir a ganhar. Então, assim, existe um ganho e ele não é linear. Então, esses três pilares foram coisas que me estimularam a flertar com essa loucura de ser empreendedor no Brasil e que, né, ainda estou só no começo, eu acho, tipo, perto de onde eu quero chegar, mas vem se mostrando promissor, assim. O grande ponto é você entender, tipo, eu sofri muito no começo, assim, você não está sozinho, sabe? Eu acho que, tipo, essas pessoas que estão empreendendo, tipo, tenha mentores, se abra com algumas pessoas, pode ser profissionais, pode buscar um psicólogo, alguma coisa assim, mas acho que para mim um grande papel foi de mentores, assim, buscar pessoas que chegaram aonde eu quero chegar, né? E não faz muito tempo, assim, chegaram recentemente, porque acho que isso aproxima mais esse gap, assim. Para mim isso me ajudou muito e vem me ajudado até hoje. Ô, Léo, eu queria pegar um gancho nessa sua fala aí de empreender, porque a gente tem uma empresa assim relativamente de porte pequeno para médio, né? Nós estamos chegando aí na casa de 600 colaboradores e a gente tem implementado, criado uma cultura grande já dentro da empresa, já há um período, uma cultura de premiação, sabe? Para colocar as pessoas no processo, para despertar nelas o espírito empreendedor, mesmo ela não sendo dona, ela estando próxima dos donos. E dentro da nossa empresa, né, existe uma vantagem significativa aqui, que eu vejo em relação a muitas outras. Como a empresa não é muito grande, os donos, os gestores, eles estão muito próximos de todos os colaboradores, até da tia do café, sabe? E a gente tem tentado implementar esse espírito empreendedor para o funcionário. E aí eu sempre pergunto para os meus colegas que são empresários também, que têm empresas, né, aqui na cidade de Paranavaí ou de outras, quando eu tenho oportunidade de conversar, que tipo de pílulas eles usam para motivar o colaborador, para jogar ele dentro do processo, para trazer ele, para ele entender quando ele está com o uniforme da empresa, para ele defender aquilo com bastante desejo, com bastante vontade. Como é que você vê essa questão do empresário tentar trazer o colaborador para despertar o espírito empreendedor nele, ou seja, ele jogar quase como dono? Cara, perfeito, Daniel. Acho que assim, a principal coisa é ter metas claras e alinhadas, assim, eu acho. Tipo, você bonificar. Existem várias formas, né? Mas acho que a principal forma de fazer a pessoa empreender dentro do teu negócio é você primeiro, né, ter bem claro os valores do teu negócio e para onde você está indo. Acho que é o papel dos líderes, tipo, dar essa clareza e dar esse norte para a equipe e ao dar isso, dar recursos para que eles tenham a possibilidade de criar coisas novas e, tipo, né, ou crescer em cima do que ele já vem fazendo dentro da empresa. Na minha opinião, é muito legal dar Gym Pass, é muito legal fazer vários desses benefícios, a gente faz happy hour, a gente manda iFood, tem a pessoa não trabalha no aniversário, tem várias políticas de RH e tudo mais, mas na minha opinião são alguns caminhos. Assim, primeira coisa é entender o que o colaborador quer. Claro, numa empresa do tamanho da de vocês é muito difícil, talvez vocês tenham essa clareza de todo mundo, né, obviamente, mas é, os gestores podem entender, né, o que o colaborador quer, porque às vezes o que um quer não é o que o outro quer. Então, ao entender o que a equipe quer, você consegue direcionar, né, e alinhar esses objetivos, tá? Então, mas eu vejo que o principal fator que faz as pessoas, né, executarem aquele caminho que você quer trilhar e tudo mais é a remuneração variável, sabe? Então, assim, você tentar pagar um bom salário para as pessoas e atrelar o resultado a metas e bônus e assim por diante, assim, porque Vanessa, se você entrega um ambiente bacana, né, valores bacanas da empresa e tudo mais, e você consegue ainda fazer com que, ó, se você levar a gente para esse lugar, você vai ganhar uma parte em cima disso, eu acho que esse é o principal fator que eu vejo hoje que motiva. E claro, daí tem essas pequenas coisas que eu tô falando, né? Às vezes tem uma pessoa que prefere, tipo, né, gostaria de viajar, gostaria, né, tipo, de poder, né, alguma coisa, um plano de saúde diferente, alguma coisa assim. Então, é tentar entender no coletivo o individual, sabe? Mas, para mim, no final das contas, assim, o que faz a pessoa realmente agir, de certa forma, como empreendedor,
são os bônus, né, financeiros. Eu acho que essa é a melhor forma de reconhecimento de todas. E outra coisa que para mim me pegou muito, eu tentei desapegar, eu tinha muito esse rótulo, né, de senso de dono, vestir a camisa. Cara, eu acho que é importante as pessoas terem esse protagonismo. Eu acho que quem tem esse protagonismo merece ser recompensado, se destacar e crescer. Mas eu acho que a gente não pode, como empreendedor, esperar que a pessoa vai ter um senso de dono sem ser dono. Tá? Eu acho que ela pode chegar perto disso, mas e existem muitos profissionais. Eu era, inclusive, um desses que, dentro de outras empresas, né, virava à noite e tudo mais, mas eu ainda assim não era o dono. Então, assim, é importante para os gestores, para os donos entenderem assim, ele está performando não como um dono, mas ele está performando acima da média. E eu preciso, né, recompensar esse acima da média. Eu acho que esse alinhamento de expectativa é fundamental para que a empresa acelere o crescimento dela. O Top, Léo, muito legal. não, e isso que ele falou, Léo, prometo que é só mais 2 perguntas, que eu sei que você está com a agenda corrida aí também. Mas isso que você falou é legal, e eu vejo que as empresas elas têm o PL, né, que elas fazem a participação de lucros ali no final, mas tem algumas empresas que traz o cara para um quadro societário em alguns momentos, né, e eu acredito que seja nessa linha que você falou. Acho que é uma forma de tentar motivar o colaborador ali a ele realmente ir por esse caminho. Cara, o que a gente tá indo pra parte 3 ali, porque a gente teve um imprevisto no começo, então a gente tá com o tempo meio estourado. Mas o que você falaria, que o Leonardo falaria pro Leonardo de... Você tá com 31, você falou? Pro Leonardo de 10 anos atrás, quando tava começando, quando tava viajando pra fora do país. Cara, o que eu falaria assim, tipo, tem várias coisas, né? Desde a piadinha de compre Bitcoin, que é o tradicional, né? Até eu acho que o grande ponto, eu acho que é quando a gente é muito jovem, eu acho que o grande ponto é não ter medo de tentar coisas novas, assim, e de falhar. Eu acho que uma coisa que eu segui, de certa forma, esse conselho, e que eu realmente recomendo hoje, que me fez tipo, chegar onde eu cheguei, assim, é tipo, cara, quando você é novo, você errar várias vezes, você não tem nada ainda, tá? Então, você, assim, tipo, e você nunca começa da estaca zero, quando você erra e aprende. Então, você sempre está levando ali mais as suas conexões, as habilidades que você desenvolveu e tudo mais. Então, acho que quando a gente é novo e sem grandes responsabilidades, assim, no sentido de ter uma casa, uma família, no sentido que a gente precisa aportar, eu acho que é um excelente momento, tipo, o custo da oportunidade é muito grande para você arriscar. Então, assim, se você é novo na carreira, a minha recomendação, assim, é arriscar muito, tá? Porque o retorno pode ser muito potencial ao invés de você seguir um caminho tradicional. Eu acho que é essa, sabe? Eu acho que eu arrisquei bastante, mas eu acho que pô, muitas das coisas que eu arrisquei e eu falhei a maior parte das vezes, eu fiquei muito com remorso e levei a culpa muito comigo, mesmo tentando outras coisas diferentes. Eu acho que esse é um conselho dentro do conselho, assim, tipo, tente muitas coisas, arrisque, não deu certo, cara, não tem problema, tipo, sabe, tipo, let it go, sabe, tipo, deixe isso acontecer, deixe isso para trás, porque exatamente, vira a chave porque você não é mais o mesmo, exatamente, O fracasso vai. faz parte, né, cara, da jornada. Eu acho que o fracasso é um baita professor. Pelo menos eu acredito muito nisso. A gente tem que falhar. E é o que você falou. Se o cara. Agora vamos. Até com perdão da palavra. Se o cara não tem um passarinho para dar água, cara, é a hora dele arriscar. É a hora dele tentar e se ele falhar, faz parte do processo. Ô, Léo, se você fosse escolher uma única palavra que você acha que define o Leonardo, que palavra que seria essa? Putz, uma palavra. Cara, cara, acho que uma palavra que me define, sim, e eu demorei a aceitar muito isso, é competitividade, assim, tipo, e foi muito difícil para mim, assim, tipo, porque a competição não se baseia na comparação, mas como eu cresci no meio de esportes e tudo mais, entender de competição, entender o que me motiva, de também me comparar com o eu do passado e tudo mais, acaba sendo uma fortaleza que eu aprendi a ver como uma fortaleza e não só como um ponto, tipo, né, de melhoria. Léo, mais 2 perguntas, uma minha e uma do Daniel, pra gente encerrar. A minha é bem rápida e simples. Ou não tão simples, né? Que frase que você colocou? Se hoje os nossos 210 mil alunos eles pudessem andar na cidade e encontrar um outdoor com uma frase sua, que frase você colocaria ali? Ou sua, ou parafraseando alguém, enfim.
Cara, essa é mais fácil. É o jeito que eu abro o 8º capítulo do meu livro. É uma tatuagem que eu tenho na minha costela e é a frase que está na recepção da minha empresa, que é: o melhor ainda está por vir. Top, hein? Show. Top, Legal. hein? Legal. Cara. Ô, Léo, nós estamos terminando. É uma pena, mas a gente vai deixar esse gostinho aí para ter um bloco 2, né? Ter um novo momento. Presencialmente. Né? Quem sabe presencialmente, com você aqui na mesa, tomando o seu Red Bull aqui junto com a gente, numa próxima. Mas essa é uma pergunta que eu tenho escutado outros podcasts e tem um do Tassi que eu gosto muito. E tem uma frase que ele sempre termina os podcasts dele e eu também gosto de terminar o nosso aqui, sabe? E isso incomoda as pessoas, mas eu acho que mexer um pouquinho com o Léo, né? O que é a vida para você? É reflexiva. Cara, eu acho que a vida para mim pode ter várias vertentes, assim, mas eu acho que uma forma de resumir ela é servir. Tipo, você servir. Então, acho que para mim, assim, acho que essa palavra, se eu tivesse que até resumir o que é vida, um sinônimo de vida para mim é você ser caridoso, você servir o outro, sabe? Então, você se colocar no lugar do outro, entender o que o outro precisa, ser útil. Então, acho que para mim, servir é uma boa forma de representar o que eu acredito que a vida seja, assim. Ô, Léo, muito legal. Eu acho que a palavra que você usou, ela é a palavra que tem norteado a minha vida, sabe? Eu sempre tenho colocado isso também como o meu foco, a minha palavra de cabeceira hoje é servir, né? Tem um discurso de formatura que eu vi recentemente de um aluno de medicina, de uma turma de medicina, e o aluno, o orador da turma, no seu discurso final lá, falando para os colegas, todos saindo para a profissão da medicina, né? E ele fala bem isso, ele usa uma frase do Papa Francisco, e ele coloca lá que as árvores, elas não comem o seu próprio fruto, né? Os rios, eles não bebem a sua própria água e o sol não brilha para si mesmo. E ele termina assim: a vida é muito boa quando a gente é feliz, mas a vida é muito melhor quando as outras pessoas estão felizes por nossa causa. E tudo isso se resume em servir. Esse tem sido o meu dilema. Eu agradeço muito, sabe? Eu fiquei muito feliz de poder participar nesse momento aqui junto com você. Agradeço também ao João, aqui meu colega de bancada, por ter feito o convite a você. E já quero deixar estendido para você o convite para uma rodada 2. Quem sabe aqui na cidade de Paranavaí, quem sabe você tem a oportunidade de vir nos conhecer aqui. E se não, podemos fazer uma nova rodada nesse formato online também, que é possível, tá bom? Muito obrigado por ter aceito o convite e vou passar para o João e depois ele dar uma oportunidade para você também fazer as suas considerações finais aí. João. Cara, eu vou te falar o que eu já te falei em alguns momentos. Eu lembro que quando eu comprei o livro, eu fui no Insta dele e falei: cara, você é genial, o teu livro é muito bom, e se o teu livro é muito bom, mostra que você é uma pessoa muito boa. Ainda falei que eu comprava toda a minha equipe, mas nem eu terminei de ler, então não adianta comprar para toda a equipe. Vai que eles acabam primeiro que eu. Mas assim, Léo, obrigado pelo convite. Continuo acompanhando o teu trabalho e achando você genial. Não tô falando isso porque deu certo. Te falei isso antes de te fazer o convite para participar, porque realmente você é genial. E acho que as pessoas, elas precisam ouvir isso mais. Eu acho que também vem muito do servir. A gente tem que falar o que as pessoas são, o que as pessoas representam. E você é um cara que eu tenho certeza que inspira muita gente, inspira gerações, como a gente está falando do dilema do Millennials ali. Eu tô nessa nota de corte aí, nessa data de corte, e tem muita coisa ali que você fala que cara, é satisfatório de ler. Só uma pílula do teu livro, você fala: as pessoas não postam os fracassos nas redes sociais. Então para de se basear pelas redes sociais, né? Então assim, cara, eu tenho certeza que você está fazendo um bem danado para a geração, para essa galera. Obrigado pelo convite, obrigado por aceitar falar com os nossos alunos. Eu tenho certeza que vai ter a parte 2, eu não tenho dúvidas disso, porque você nos atendeu super bem, super solícito, e a gente sabe como a sua agenda é corrida. Obrigado mesmo. E para você encerrar aí, Léo. Sempre é um prazer gigante conversar com pessoas incríveis como vocês, assim, então acho que é um bate-papo super gostoso. Eu espero que os alunos de vocês e quem vem escutar
esse bate-papo também goste. De verdade, apenas agradecer mesmo o convite, porque assim como foi enriquecedor para vocês, para mim também foi muito bacana. O mundo é feito de pessoas, então conhecer o João, já estava acompanhando um pouco mais dentro do Instagram, mas também conhecer o Daniel, então acho que são as conexões que movem o mundo. Então foi uma oportunidade muito bacana de conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, conhecer um pouco mais vocês. Então muito obrigado por esse espaço também, tá? E com certeza vai ter o segundo episódio, se Deus quiser, também presencial. Então, muito obrigado pelo convite aí. E, como eu falei, o melhor ainda é só está por vir. Então, é só o começo. Beleza, então. Beleza, Léo. Um abraço aos nossos alunos também. Obrigado aí pela audiência. Eu tenho certeza que tudo que vocês ouviram aqui foi de grande proveito. Um grande abraço a todos, abraço ao Léo e nos encontramos de novo daqui uma semana no novo episódio do Bora Falar de Negócios. Até mais!